Olá, amigos e companheiros do MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Estamos aqui hoje para dar continuidade aos nossos estudos sobre família, esta empresa divina. Nós falamos aqui já dessa preparação reencarnatória, como ela se dá na organização lá no mundo espiritual. E hoje a gente traz aqui a informação do significado de família de hoje no dicionário. Então, o dicionário vai dizer que família é a unidade espiritual constituída pelas gerações descendentes de um mesmo tronco e fundado, pois, na consanguinidade. Bom, essa informação foi ampliada. Porque isso seria família na informação, a gente fala no estrito sensu e no lato sensu, né? Então, estritamente falando, é isso mesmo. Ela vai falar dessa geração de descendentes, de um mesmo tronco. Mas nós sabemos que a família hoje ela foi ampliada. Qualquer da condição social, dois seres que se unem vão num propósito de constituir ali um espaço para viverem juntos, constitui ali uma família. Então, se antes era restrito a ideia do pai, da mãe, dos filhos, hoje nós temos a família ampliada para seres que têm um desejo de estarem juntos. E o bonito é ver isto lá no livro SOS Família, da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Franco, e que vai dizer, ela vai trazer o conceito de família como um grupamento de raça, de caracteres e gêneros semelhantes. Então, somos seres humanos. E é um resultado de agregação de afins. Afinidade de pensamento, de desejo, de aprendizagem. E a família, genericamente, ela vai representar aquele clã, aquela unidade da sociedade. Ou de sintonia por identidade, que reúne espécimes dentro da mesma classificação, né? Então, nós percebemos que amplia isso lá quando a Joana de Ângeles vai trazer a informação, onde a questão da homossexualidade não era tão trazida à tona, e é por isso que a gente vai colocando isso como um problema. Nós vamos ver que Kardec já vai falar do casamento como uma união de seres, e não de homem e de mulher, mas a união de seres, porque o grande propósito é desenvolvermos entre nós espíritos encarnados, que são chamados de seres humanos, o amor, o respeito. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 8, os Espíritos vão nos dizer que não são os laços da consanguinidade os verdadeiros laços de família. Os verdadeiros laços de família são os de simpatia, os de comunhão de ideia. Esses são os laços que verdadeiramente prendem os espíritos antes de nos reencarnarmos e depois das nossas reencarnações também. Então, às vezes nos reunimos em família aqui na Terra, né, na escola da Terra, mas parecemos que não temos afinidades. Muitas vezes não temos mesmo, mas estamos aqui para criar essas afinidades. Porque quando uma mãe recebe um filho, como ali a gente já começa a desenvolver o sentimento de amor. Aí a gente diz assim, mas existem aquelas criaturas, aquelas irmãs, que ao terem os seus filhos,
jogam fora, causam dificuldades, machucam esses entes. E aí a gente diz, coitada dessa irmã, porque ela está na obscuridade da verdade. Ela não conhece ainda o Evangelho do Cristo, essa mensagem nova, e não conhece essa mensagem nova à luz da doutrina dos Espíritos, que fala que ali retorna um ser que às vezes ela desconhece se foi uma afinidade, mas muitas vezes sente como tendo sido um desafeto, né? E aí, quem precisa ajudar e dar suporte, porque da necessidade de cada um de nós promovermos as nossas mudanças, de fazermos com que o Evangelho, a mensagem nova, chegue até nós, que o conhecimento nos modifique as atitudes, para que cada um de nós, modificando a nossa maneira de agir e de viver diante do mundo, possamos envolver essas criaturas no amor e no respeito, né? Mas certos de que, ainda que pareça uma injustiça, né? Ou que seja uma injustiça do homem, a injustiça não existe do ponto de vista de Deus. Nada disso acontece, nenhum filho de Deus desencarna sem a permissão dele. Por isso é que tantos outros filhos dessas irmãs nossas em desequilíbrio, ainda na obscuridade, doentes da alma, praticando um mal contra um filho de Deus, se não houver a necessidade da desencarnação desse ser, aparece alguém, houve choro. Há pouco tempo a gente ouviu a informação, noticiado, de que alguém ouviu um chorinho de bebê numa lata de lixo e a criança foi salva. É a permissão divina. Essa é a fé que nós precisamos ter. Então, ainda lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, ainda lá no capítulo 14, no item 8, continuam os Espíritos a nos dizer: segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo Espírito do que se o fossem de sangue. Então, às vezes eu tenho uma afinidade muito maior com um primo, com um vizinho, com um colega de trabalho, do que tenho com o próprio irmão. Então, somos afins, às vezes já de outras vidas, enquanto o irmão que me chega no lar é aquele com o qual, naquela vida, a proximidade exige, de fato, que eu crie essa sintonia, esta afinidade. E ela vai chegando aos pouquinhos. E é por isso que as famílias consanguíneas, elas têm diversos momentos reencarnatórios. Às vezes a gente vai trocando ali os papéis de esposa, de mãe, para filha, para irmã, para criar esses laços de afinidade, até que um dia sejamos todos nós, de fato, uma grande família na afinidade. Então, no mundo espiritual, quando voltamos para casa, nós nos reunimos em famílias por afinidade. Então, se a gente pudesse ali separar, né? Então, um canteiro de flores vermelhas, o outro de flores azuis, outro de flores brancas, outras de flores amarelas. Mas o que o Pai do Céu quer é o colorido de tudo isso. Então, quando a gente se reúne aqui na Terra, a gente se reúne num canteiro colorido e tem ali que ajustar as nossas diferenças. Muito bem. Aí, a Joana de Ângeles disse que a união de dois seres é que vai formar a família. Pois bem, lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 4, quando fala da lei de reprodução,
nós temos lá a questão 695, que vai tratar do assunto casamento e celibato. E é belíssima a pergunta e a resposta dos espíritos. Kardec pergunta o seguinte, na questão 695. Será contrário à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de dois seres, ela é contrária à lei da natureza? E o que os espíritos respondem? Que de maneira alguma. Essa união permanente dos seres, de dois seres nesse caso, é um progresso na marcha da humanidade. E é um progresso por quê? Porque dois seres diferentes precisam de encontrar instrumentos e maneiras de viverem o quê? Juntos. E ali inicia-se o exercício de respeito para desenvolvermos o amor, né? Aí, nós temos ainda, só um pouquinho aqui. A gente leu aqui em estudos anteriores, leu um trechinho do capítulo 9 do livro Sexo e Destino, lá na segunda parte. E nós falamos das programações reencarnatórias, da ligação dos companheiros que se reúnem para formar família, né? E falamos do que era tornar-se um vencedor. Vencedor como? Diante de uma programação reencarnatória, o que era voltar como ter cumprido aquela programação reencarnatória? Não é voltar como santo, não, mas voltar como quem havia cumprido a programação reencarnatória. E aí, o benfeitor, no livro Sexo e Destino, vai dizer que aqueles que se tornam vencedores, no sentido conseguiram concluir a programação reencarnatória determinada, esses aprendizes vitoriosos ganham admiráveis oportunidades de trabalho em instâncias superiores conforme os seus desejos. Então, aquilo que a gente fala, que nós passamos por processos expiatórios, nos reunimos com companheiros, às vezes em família, aos quais nós provocamos muita dor, muitas dificuldades, e eles nos chegam na condição de pais difíceis, filhos difíceis, companheiros, marido, esposa difícil, filha difícil, que nós achamos difícil, esquecendo que em outro momento nós fomos muito difíceis a esses seres. Mas quando a gente consegue viver com essas almas, viver no sentido de entender a dor deles, não é tê-los agarrados conosco, nosso melhor amigo, não é isso. É não desejar mal, é não se envolver do ódio, é transformar esses sentimentos que são anteriores a essas encarnações. Esses voltam para casa não precisando passar mais por esses exercícios de dores. Nós vamos viver outros exercícios, não mais esses, né? Nós vencemos aquele sentimento de ódio, de rancor, de desafinidade e vamos para outras construções com outros espíritos. Então, nós encontramos nesse livro também, Sexo e Destino, o caso da Beatriz. Então, a Beatriz era uma mulher que estava prestes a desencarnar. E, no mundo espiritual, ela tem um pai, um trabalhador daquela colônia, que pede amparo aos espíritos, aos colegas ali, que ele também está desencarnado, para envolvê-la. E o que acontece? Diz que ela havia concluído a tarefa dela. Não ia virar santa, não, mas a tarefa que havia sido dada, ela tinha
concluído. E era uma tarefa de renovação íntima que ela havia conquistado, dizem os espíritos aqui, obtida à custa de sacrifícios ignorados pelo mundo. Então, as lágrimas que ela verteu em silêncio, as dores que não foram conhecidas por ninguém, haviam permitido a ela granjear paz e luz. E, nesse momento, quando a gente fala, né, de viver as dores, é porque, imaginemos nós termos que descascar um dia inteiro, né, os sacos de batata. Essa é aquela nossa atividade daquele dia. Dá um trabalho danado, dá um cansaço, uma dor nas costas. E depois fazer, não precisa nem de ser sacos, um saco de batata para fazer uma sopa para pessoas que vivem na rua. E aí você vai fazer sozinho. Olha o cansaço que dá, a trabalheira que dá. A gente machuca o dedo. Mas depois que você fez aquela sopa e distribuiu e viu as pessoas chegarem para você e agradecer porque elas deixaram de sentir fome e te abraçam, você se sente revigorada. Todo aquele processo de dor por um dia inteiro trabalhando, valeu. Então, da mesma forma, quando a gente fala de um processo reencarnatório, 70 anos. Então, vamos ver, na nossa fase madura, né? 50 anos, se a gente desencarna aos 80, então aos 30 começa ali o nosso processo árduo com família, com filhos, com trabalho, e a gente tem uma vida mais dura. O que acontece? Findo aquela etapa, você volta para casa, olha, você compreendeu, você serviu, você amou no sentido de oferecer ao outro o melhor do que você tinha. Você foi com uma condição e voltou o quê? Renovada intimamente. Joia! Você alcançou o quê? Paz e luz. Esse exercício você não precisa de passar mais. Então, era o que havia acontecido com a Beatriz, que, aos olhos do mundo, era uma mulher desconhecida. Aparentemente, porque aparentemente nós desconhecíamos a história dela, o mundo, né? Desconhecia a história que ligava a Beatriz a um marido e a um filho que não a valorizavam de jeito algum. Mas ela passou uma encarnação de doação. E aí, no íntimo, ela havia angariado tesouros de riquezas inalienáveis que ninguém poderia tirar dela lá na imortalidade, na condição que ela volta para o mundo espiritual. Ela não retorna à pátria espiritual na condição de um anjo, mas na condição de alguém que nascera, vivera o processo reencarnatório, mas voltava para o mundo espiritual triunfante de que aquilo que havia cabido a ela fazer, ela tinha dado conta. E aí, é isso que nós vamos buscar refletir nesses nossos encontros de família. Quem quiser conhecer mais sobre essa belíssima história, corre lá no livro Sexo e Destino. É um livro que nos oferece muitas informações para muitas aprendizagens. E eu digo sempre, não é para a gente se tornar orador, não. É para que as histórias que nos chegam parecendo novela são histórias reais. São histórias que nos dão exemplo de como nós podemos viver a nossa vida. Como é que nós podemos nos fortalecer para viver nesta abençoada empresa, essa empresa divina, porque ela é formada no mundo espiritual e que aqui a gente vai chamar de família.
Então, até o nosso próximo encontro, onde nós vamos continuar falando sobre a família. Que Jesus nos ampare e nos abençoe hoje e sempre.